Histórias assombradas. Duvidei que Sete Além existia e me dei mal. Olá, Ana e assombrados! Hoje eu vim relatar algo incrível que aconteceu comigo ontem. E estou eufórico para contar aqui, pois eu não acreditava nisso. Ana, eu não sou cético. Sempre acreditei no sobrenatural e sempre acompanho o seu canal. Um assunto em especial que prende muito a minha atenção são os relatos de outra dimensão. Só que confesso que isso tudo me fascina como um entretenimento, sabe? Não que eu acredite nessas coisas, eu não acredito nem um pingo nisso. Ou melhor, não acreditava. É um moço que nos conta. Eu sempre achava que esse negócio de Sete Além ou outras realidades paralelas eram fanfics que o pessoal criava. Eu assisto muito esses relatos com a minha prima, que por sinal morre de medo de um dia ir para Sete Além. Eu sempre zoava ela e dizia que eu só acreditaria se eu fosse e olhasse pessoalmente esse lugar. E ela dizia: "Ai, fulano, vira essa boca pra lá, o diabo atenta. Vai que você um dia vai pra lá." Eu ria muito e confesso que no fundo eu ficava morrendo de vontade de ir para outra dimensão. Bom, ontem eu estava indo para a casa da minha mãe, que fica em outro bairro da minha cidade, que é em São Luís, no Maranhão. Peguei o ônibus, era por volta das 2 da tarde, sentei no último banco quando o ônibus parou na parada. Aí eu desci e do nada eu senti uma tontura, ouvindo apenas o ônibus arrancar e tudo ficar em silêncio. Não era como se o ônibus estivesse se afastando. Ele simplesmente arrancou e quando eu ergui a minha cabeça, pois eu estava tonto, virei e não tinha ônibus nem carro algum nessa avenida. Ana, esse bairro é um dos mais movimentados daqui, tanto que eles chamam esse bairro de Cidade Tal. Chamam o bairro de cidade, entendeu? Chamam esse bairro de Cidade Tal, pois tem de tudo aqui e sempre vive muito movimentado, tanto de transportes quanto de pessoas. Só que naquele momento estava literalmente igual uma cidade fantasma. As ruas estavam com os asfaltos rachados. O clima estava fechado, era frio e com nuvens cinzas. De uma tarde alegre com o sol de rachar, ali se tornou um dia nublado, sombrio e frio. Fui andando, pois meu objetivo era chegar na feira do bairro, que sempre é muito movimentada. Ali é o ponto de mais movimento daquele lugar. Vende-se de tudo ali. Para chegar até a casa da minha mãe, eu precisaria passar por dentro dessa feira. E quando cheguei na feira, ali havia algumas pessoas. Não eram tantas, mas tinha uma boa quantidade de gente até. Quando eu estava passando por lá, meu estômago embrulhou, pois naquelas quitandas havia bichos mortos, cães, gatos, e fedia. Eles estavam podres. Olha, aquilo era horrível. As pessoas eram muito brancas e vestiam roupas como se ali fizesse muito frio, e realmente fazia. Só que não faz sentido, pois aqui em São Luís, nessa época, é um calor infernal. Essas pessoas, quando me viram, arregalaram os olhos como se tivessem espantadas. E sim, Ana, os olhos eram negros. Parece até clichê de Sete Além, mas eram negros mesmo. Ana, como um bom inscrito do seu canal, eu ficava me questionando por que dessas pessoas não tentarem registrar, sabe? Eu ficava me questionando por que essas pessoas não tentam registrar, tirar fotos ou conversar com alguém daquele lugar. Eu não me fiz de rogado e peguei o meu celular para filmar mesmo, para filmar esse povo. Só que, Ana, eu não tô mentindo. Quando eu liguei a câmera do celular, tava tudo preto. Eu fiquei com muito ódio nessa hora e fui me aproximando daquelas quitandas de carnes podres. Olha, eu não tava com medo, não. Era muito curioso. E se eu pudesse, até uma pedra eu pegava dali para levar para casa. Só que de repente, aproximou-se de mim uma velha.
Sim, tem que ter uma maldita véia no meio da história, né? Ela veio até mim e eu fiquei chocado, pois ela era muito feia. Parecia a desgraça aí que falo. Só que ela era muito pálida e com os olhos negros. Ela vestia um vestido longo, preto e usava um lenço na cabeça. Essa velha começou a gritar comigo, dizendo: "Volte de onde você veio! Você não deveria estar aqui! Estamos cansados de sempre ter que nos deparar com pessoas como você aqui! Vá embora agora!" Ela falou isso segurando uma vassoura e me expulsando como se eu fosse um animal. Ana, eu fiquei muito brava com aquela véia e falei: "Olha aqui, minha senhora, você acha que eu queria estar aqui? Olha para esse lugar, aqui é horrível e a senhora tá com inveja porque eu sou de um lugar bem melhor que o seu." Ana, de repente eu não sei o que é que me deu, mas eu lembrei de um relato seu e falei mais. "É por isso que nem na terra, nem no limiar vocês são bem-vindos." O limiar. Ana do céu, pra que eu fui falar isso? Aquela velha começou a berrar para as outras pessoas. "Olha ele nos insultando! Vamos entregá-lo para o governador! Vai ser nosso escravo!" O povo começou a correr atrás de mim, Ana. E eu tava desesperado, correndo igual um louco, tentando ir para a direção da casa da minha mãe. Eles me jogavam pedras e pedaços de pau, e eu já tava quase vomitando de tanto medo, quando enfim cheguei na esquina da casa da minha mãe. Aí eu comecei a sentir novamente aquela tontura, como se a minha pressão tivesse caído. Fechei os olhos e comecei a ouvir o barulho dos carros novamente. Quando levantei a cabeça, eu estava na esquina da casa da minha mãe e novamente tudo estava normal, movimentado, estava fazendo um calor de rachar. Ali, do lado, havia um senhor careca e duas senhorinhas, me olhando como se eu fosse um louco. Confesso que quando olhei aquele velho, eu senti vontade de beijar a careca dele de tão feliz que eu tava. Fui caminhando até a casa da minha mãe, pensando se as pessoas estavam me vendo correr sozinho pela rua, fugindo de algo que elas não viam, por isso estavam me olhando como se eu fosse um maluco. Enfim, cheguei em casa, fui direto tomar um chá de camomila para tentar me acalmar, pois eu estava eufórico e já louco para escrever o relato e contar tudo para minha prima. O mais engraçado é que eu lembro que eu fiquei quase meia hora ali naquele lugar. Mas quando olhei no relógio, não tinha passado nem 10 minutos. Hoje eu não duvido mais de Sete Além. E creio que não é todo mundo que está preparado para ir até lá. E, gente, cuidado com o que vocês desejam, pois se eu fosse uma pessoa mais frágil, eu teria infartado lá mesmo. Nunca vou esquecer isso. E hoje posso dizer com toda certeza que esse lugar é real e está mais próximo de nós do que podemos imaginar. Um beijo, Ana. Adoro o seu canal e pretendo enviar outros relatos. Um beijo para você. Muito obrigada. E, gente, eu que fico falando aqui também que, assim, eu acredito nesse lance de outra dimensão. Né, tem vários relatos aí de Sete Além, ou não que eles falam necessariamente esse nome, mas que tem essas mesmas características e tal. Nunca fui pra lá. Confesso que às vezes eu fico pensando, já pensou se de repente aparecesse outra dimensão, mas que eu voltasse pra cá, né? Não quero ficar presa lá, não. Só pra poder contar pra vocês, pra falar, eu fui. Mas não sei, né? A gente fica com um pouco de receio também. Não que eu não acredite, eu acredito mesmo sem ver. Eu não preciso ver pra crer. Eu acredito que tem muita coisa por aí, mas sempre fica aquela coisinha, né, de acontece com tanta gente, não acontece comigo, mas ao mesmo tempo você fala que bom, né, que não acontece comigo, porque às vezes as experiências assim não são tão boas, né, a pessoa fica meio desesperada, porque de repente você não sai de lá, né, porque eles falam que tem uns relatos de gente que fica presa pro lado de lá, vai saber, né? Mas e aí, você já teve uma experiência dessa? Já se viu num lugar assim e hoje você pode ter a compreensão de que, rapaz, eu acho que eu fui para outra dimensão e voltei?
conta essa história pra gente. Aqui você não está sozinho nessas experiências, ok? Deixe seus comentários, sempre com respeito, por favor. Mas mande também o seu relato, seja ele pequenininho, médio, longo, enfim. Pode mandar o seu relato. Na descrição aqui do vídeo tem um e-mail para onde você pode mandar. Mas o e-mail é relatos@assombrado.com.br. Compartilhe conosco as suas experiências sobre a natureza. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.